Hoje o dia da alegria. Oi, eu sou a Cris e março chegou. Chegou com um pouco de balanço da minha TBR do mês passado, com o carnaval. Inclusive, eu quero saber, me fala aí, você é da turma, um bom livro, Netflix, pipoquinha. Não posso falar embaixo das cobertas, gostosinho, né? Porque estamos no calor do deserto. A desertificação das nossas almas. Eu vou ser sincera, já tentei ser aquela jovem que curte carnaval. Não vou falar que eu achei ruim quando fui curtir. Já curti carnaval de Ouro Preto, já curti carnaval em clube, mas assim, né? O povo é suado e rela em você. Tenho esse problema. Mas se você é como eu, vai aproveitar esse feriado para colocar a leitura em dia, estou fazendo aqui um compromisso comigo de que não vou trabalhar no feriado. Devia? Sim. Chegou mercadoria que eu tenho que lançar. Cadernos maravilhosos da Cícera. Mas o que eu quero mesmo é paz, sossego, deixar esse computador desligado e um livrinho gostosinho. E como eu já disse para vocês em outros vídeos aqui, eu preparei algumas TBRs, meses temáticos, para me ajudar a tentar, assim, focar um pouco. Porque realmente, quando a gente tem bastante livro aqui à nossa disposição, eu pelo menos, né? Eu fico muito indecisa. Eu leio um pouco de um pouco de outro, todos eu quero ler, né? Óbvio. E eu acabo me dispersando muito na hora da escolha dos livros, e aí decidi fazer as TBRs temáticas. Eu escolho alguns livros desse mês, mês das mulheres, só mulheres que eu vou ler. Mas antes eu quero falar um pouco da TBR do mês passado. A do mês passado, de fevereiro, eu pensei assim, eu quero ler vários países, outros países que não sejam o eixo Estados Unidos e Inglaterra. E aí eu me preocupei mais, eu acho, em colocar países diferentes do que me preocupar com o enredo, com o tipo de livro, de ter, assim, temáticas variadas, tipo ficção científica, fantasia, que é o meu gênero preferido, fantasia e ficção científica, romance, um mistério, porque assim, leitura para mim reflete muito o meu estado de espírito. Com vocês assim também? Se eu tô assim, deprimida, ansiosa, vai refletir no tipo de livro que eu vou escolher para ler. Então, fevereiro foi um mês um tanto quanto atípico, ou diria típico. Eu fiquei doente, eu tive Covid, então eu fiquei de cama durante alguns dias e sem vontade de nada. Sabe quando a cabeça tá cansada? E durante vários dias eu permaneci assim, meio esgotada. Não dá para você pegar uma coisa assim para você se concentrar na leitura e que você não vai conseguir. Você tá precisando de relaxar, de descansar, descansar a mente, e isso aconteceu comigo. Consequentemente, eu fiquei bem borocochô. Esse mês de fevereiro foi mês de angústia, de doença, e surgiu algumas questões que eu tenho que pensar muito para tomar decisões que são importantes para minha vida. Em breve eu vou falar com vocês. O calor tira todas as minhas forças. O problema do calor no litoral é que, além de quente, é muito úmido. Como eu disse lá no início, realmente transpirar muito me incomoda. E uma das consequências do ar assim ser úmido é a transpiração. Eu acredito que quem já mora aqui há muito tempo está acostumado com a umidade. Realmente a umidade está tendo um peso bem grande na minha vida. Eu moro aqui vai fazer 2 anos. A adaptação está um pouco chata, principalmente nesses dias de calor. Eu acho que eu escolhi mal a minha TBR, mas eu vou falar sobre as leituras no próximo vídeo, quando eu vou mostrar os livros lidos. Vou falar até de 2 aqui, porque eu não resisto e a continuação tá aqui na minha lista. E hoje eu vou começar justamente por esses livros. Mas antes, eu convido a você que, se você gosta desse tipo de vídeo de leituras, indicação de livros, minha humilde opinião sobre as minhas leituras, meus pontos de vista, se inscreve no canal. Todos os domingos eu trago vídeos novos aqui. Se possível, se você gostar do vídeo, não esquece de, quando terminar de assistir, deixar o joinha para mim, isso é muito importante. Se quiser conhecer meus vídeos curtos lá nas outras redes sociais, eu sou Crislana em todas elas. Então vamos lá, começando com esses 2 livros aqui que serão continuações. Vamos começar por esse aqui de uma canadense, que é A Traidora do Trono. Esse é o segundo livro da trilogia Rebelde do Deserto. Li o primeiro, gostei bastante. É a história da Amani e do Jim, que são, como diz o título da trilogia e do primeiro livro, rebeldes no deserto, estão ali lutando por um mundo melhor para aquelas pessoas que vivem naquelas condições tão difíceis, e eles passam por muitas aventuras, por muitos perigos. A Amani fugiu de casa, ela tem 17 ou 18 anos, ela morava tipo no último condado, né, numa situação muito difícil, numa cidade muito preconceituosa. Então aqui este livro vai falar bastante sobre misoginia, como a mulher é vista sem qualidades, sem nenhum valor, e ela tem que aprender a se virar. Então ela
para tentar se defender de toda aquela vida difícil que ela leva, ela aprendeu a atirar, é uma grande atiradora, e ela tenta usar esses atributos dela para tentar fugir e para buscar um mundo melhor para ela. Ela conhece o Jim luta por um mundo melhor para todos, e aí ela começa a ter uma outra visão, que ela pode buscar um mundo melhor para ela junto com todas as outras pessoas. O Jim é uma pessoa que viajou o mundo, então ele tem uma visão muito diferente sobre o papel da mulher na sociedade, inclusive o que mais atrai ele na Amani é essa independência, essa coragem que ela tem, e os dois fazem um time espetacular. O segundo livro da minha TBR de março é de uma autora estadunidense, e o livro é Coroa da Meia-Noite, da saga Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Cair nesse esquema de pirâmide. Sabe quando você começa a ler assim, bem sem querer? Quer dizer, não sem querer, né? Você não pega um livro da estante sem querer, abre a primeira página e lê. Não, isso não existe. Na verdade, eu comecei pelo audiolivro, porque meu carro continua na oficina. Olha, que novela. Bom, e eu tenho que fazer tudo a pé. E não tem coisa mais chata, na minha opinião. Você ficar ouvindo os barulhos da rua, não consigo, então eu gosto de colocar meu fone. E aí, né, tô lá e me apareceu o Trono de Vidro. Eu falei, já que eu tenho o box completo, vou colocar o Trono de Vidro, né, pra ver se eu vou gostar ou não, né. Eu falei assim, pensei assim, nem vai contar como leitura do mês de fevereiro. Menina, mas contou. Inclusive foi a melhor leitura de fevereiro. Coroa da Meia-Noite é o livro 3, porém, na orientação da autora, ele seria o livro 2, porque tem um livro de contos, que é o livro número 1, e que ela sugere que faça a leitura depois da Coroa da Meia-Noite. Então é isso que eu estou fazendo, e eu estou adorando a construção dos personagens, eu estou achando muito rica, sabe, com muitos detalhes. O que eu gosto da fantasia é isso, além de te levar para um outro mundo, um mundo com magia, espadas mágicas, uma língua diferente. Tem também toda aquela política que está sempre por detrás das ações ali da protagonista. Eu gosto muito dessas construções de mundo. E pelo primeiro livro que eu li, que foi O Trono de Vidro, eu já me apaixonei. A protagonista também tem 18 anos. Vocês veem que eu gosto de livros jovens. Eu queria saber onde que essa lei está escrita que pessoas adultas, maduras, têm que ler livros adultos e maduros. Se você aí não é da fantasia, eu te pergunto, já deu uma chance? Se deu, foi com uma boa história, porque como todos os outros gêneros literários, a fantasia também tem seus livros ruins, médios e bons. Esse aqui é bom. Ele vai contar a história da Celina Sardotia, uma assassina que estava escravizada numas minas de sal, e ela foi convocada para participar de uma competição e ela ganhou. Então aqui neste segundo livro já é a história dela como a assassina do rei, e todo o seu desenrolar místico, político, de amor. Gosto de fantasia que tenha um amorzinho, e eu vi uns comentários que o segundo é melhor. Então, minha gente, aguardem que vai ter muito Trono de Vidro por aí. Como eu não vivo só de fantasia, eu sou uma leitora eclética, vou ler também Como Matei Minha Querida Família. Além de ser um livro lindíssimo, vai falar de relações familiares, sobre rejeição, sobre desprezo, abandono, um toque de comédia, vingança, um prato cheio. Foi escrito por Bella Macchi. Também está na minha TBR de março, Guerra Adorável Guerra, da Julie Berry. Esse livro foi um pouco falado na internet, mas o que me chama a atenção é que ele é um romance com fundo histórico, e eu adoro romances históricos. Ele se passa na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial? Na Primeira Guerra Mundial, envolve deuses gregos. Eu acho que, se eu não me engano, são os deuses gregos que narram a história. É uma história de amor, com também a tragédia da guerra. Tem tudo para ser o tipo de livro que eu amo, além de ter uma capa muito bonita. Pela Torre Eiffel que tem aqui na capa, eu imagino que se passa em Paris. Uma coisa que não teve na minha TBR passada foi uma farofinha. Uma farofinha a gente precisa, porque quando assim a vida dá aquela caída e chega num caos em que você fala assim, meu Deus, só queria escapar ali para um romance gostosinho, um romance clichê, que a gente sabe que o final vai ser um final feliz, que não vai trazer mais uma tragédia para o nosso coração. Então eu escolhi Os Delírios de Natal, de Becky Bloom, da Sophie Kinsella. A Becky Bloom já é um personagem conhecido, tem filmes, é aquele filme gostosinho, sabe, aquele filme que faz você passar seu tempo bem acompanhada. Eu imagino que o livro deve ser a mesma
mesma coisa. Neste livro aqui, a Becky Bloom já está casada e ela tem que organizar o Natal. Vai ter muita confusão, muitas risadas. Gente, tem coisa melhor do que você estar ali deitadinha, deprê, e aí você começa a dar risada sozinha lendo um livro gostosinho, farofinha. Então temos farofinha. Mas é isso, a gente não sabe qual vai ser o estado de espírito para esse mês de março, então a gente tem que ter todas as opções ao nosso TBR, para a gente não se sentir perdida e não ter vontade de ler aquelas nossas escolhas. Então, para isso, tem que ter clássico também. O Sol é para Todos, da Harper Lee, um clássico estadunidense que fala sobre racismo, sobre violência. Se eu não me engano, acompanha a história de uma criança. Considerado um dos romances norte-americanos mais importantes do século XX, O Sol é para Todos surpreende pela atualidade de seu enredo e estilo. A lamentável permanência do tema, o racismo, percorre a narrativa de Scout, criança sensível, filha do advogado Atticus Finch, responsável pela defesa de um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca em Macomb, pequeno município do Alabama, no sul dos Estados Unidos, no início dos anos 30. Vem por aí muita injustiça e muita reflexão. E às vezes também a gente só quer chorar, né? Precisa de derramar aquela lagriminha, ficar ali em posição fetal. E nada melhor do que um livro da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus, que é um retrato sensível e brutal sobre família, amor e abandono. Eu já li outro livro da Aline Bay, que é O Peso do Pássaro Morto, um livro maravilhoso. Eu chorei, eu dei 5 estrelas e favoritei. Leria novamente com toda certeza, porque é um livro assim muito sensível, tem aquele toque lírico da escrita da Aline Bay. Esse aqui eu também acredito que tenha, justamente pela... A gente abre e vê a diagramação aqui do texto, percebe-se que também vai ter aquele toque poético da escrita tocante da Aline Bay. É um livro que se lê rápido. O Peso do Pássaro Morto eu li numa noite e vai trazer muitos acréscimos aos nossos sentimentos. Esse livro estava na TBR passada, esse livro de uma escritora turca, 10 minutos e 38 segundos nesse mundo estranho, que vai contar a história de uma prostituta que está morrendo e a vida dela passa pelos seus olhos nos 10 minutos e 38 segundos que restam de vida para ela. Não tenho certeza se ela vai morrer, porque os amigos dela estão correndo contra o tempo para tentar encontrá-la. E aqui é outro livro que vai falar sobre o peso da sociedade sobre as mulheres, sobre como elas são vistas, sobre a utilidade que elas têm dentro da sociedade, sendo cidadãs de segunda classe. E também um tema excelente que vai trazer mais no Oriente Médio para a gente conhecer. Eu acho que a gente precisa muito mais ter acesso a livros assim que possam trazer mais da cultura do Oriente Médio, do continente africano num todo, asiático. Então a gente tem que tentar sempre ampliar o nosso leque de opções, porque conhecimento sempre vai agregar mais e mais à nossa vida, abrir nossa mente, e isso não tem preço. E nem é cartão de crédito. Este livro aqui, Aos Prantos no Mercado, confesso que eu já li algumas pouquíssimas páginas, porque eu fiquei extremamente curiosa quando eu vi no TikTok falando sobre este livro. Ele foi escrito por uma cantora, uma integrante de uma banda de rock, Michelle Zauner. Ela é filha de coreana e o pai dela é estadunidense. Este livro aqui é o relato dela, que a mãe dela morreu e ela sempre vai neste mercado de produtos coreanos e sempre que ela vai lá, ela chora, pensando na mãe, no relacionamento delas e como foi difícil. A família coreana, uma mãe coreana, vai ser mais tradicional, deve ser um choque ali sempre entre o jovem e o pai. Eu sou filha, eu sou mãe, muito me interessa esse tipo de livro que fala sobre relacionamentos. Para que não falte categorias literárias diferentes, temos também a ficção científica. É ficção científica, né? Ou é distopia? Veremos. Eu que nunca conheci os homens. Eu acho essa capa lindíssima. É um livro da Jacqueline Harperman e aqui vai contar a história de mulheres que ficam presas numa gaiola e elas não têm contato nenhum com o mundo exterior. Ficam ali somente entre elas e quem conta a história é uma menina que está ali desde sempre. Então ela não tem o ponto de vista externo. O mundo que ela conhece é só aquele dentro da gaiola com aquelas mulheres, e o que ela conhece da parte exterior é o que aquelas mulheres contam quando querem contar e se vale a pena contar. Elas ficam ali vigiadas por guardas e de repente soa um alarme, esses guardas sobem e desaparecem. Elas, eu não sei se abrem as gaiolas ou se elas conseguem abrir, e de repente elas se veem nesse mundo. Elas se veem sozinhas, libertas. A partir daí já não sei de mais nada. Olha, acredito até que eu escolhi bem para o mês das mulheres livros com certas reflexões importantes. Claro que não podia faltar um pouco de magia. Eu adoro esse tema de bruxas, de magia. A Fabulosa Casa com Pernas,
e vai falar sobre aquela temática que eu tenho, assim, meio que procurado informações sobre a Baba Yaga, que é um personagem folclórico, mitológico dos países eslavos. Este livro vai falar sobre uma menina que mora com a avó na casa, e essa avó é uma Baba Yaga que está sempre mudando de lugar. E o sonho dessa menina é permanecer no lugar e ter uma vida pacata, como todas as outras crianças, né? Mas a baba dela vai desaparecer. E aí que começa as questões, os mistérios que essa menina provavelmente vai ter que resolver. A avó dela é uma guardiã que guia os mortos no momento da passagem, levando-os em direção às estrelas. Quando a Yaga desaparece misteriosamente, Marinka se depara com a chance de mudar seu destino. Quem sabe, viver a vida que tanto almeja. Para concluir, vamos de um mistério: A Aventura do Pudim de Natal, de Agatha Christie. Comprei esse livro aqui num sebo e fiquei assim curiosíssima. Quero muito ler, porque eu lia livros dessa edição aqui da Record quando eu era uma chofencinha. E aí, sabe, nostalgia? Eu acho que eu vou ler todos. Então é isso, minha gente. Livros que com certeza vocês vão me ver lendo: Coroa da Meia-Noite e A Traidora do Trono. Como o título passado desse livro falou muito sobre, deu dicas mesmo sobre a história, né? A Rebelde do Deserto, A Traidora do Trono aqui já me dá medo. Mas é uma trilogia, geralmente trilogia é assim, né? O primeiro a gente está conhecendo a protagonista, o segundo vai dar ruim e o terceiro é quando ela vira heroína. Esses são os livros para que eu possa escolher minhas leituras com foco nas mulheres no mês de março. Nada mais justo, nada mais correto. Espero que essas sugestões também possam ajudar vocês a escolherem as leituras. E se você tem algum livro aí escrito por uma mulher que você acha que deva entrar aqui nessa lista, deixa aqui no comentário para mim. Não esquece aí de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo, e domingo que vem eu estarei aqui de novo falando sobre as minhas leituras de fevereiro. Um grande beijo para vocês.